Vamos continuar a nossa aula e agora a gente vai falar um pouco sobre a questão da qualidade da atenção primária à saúde e os indicadores. A intenção da gente se preocupar com a questão da qualidade e de melhorar a qualidade do atendimento, ela envolve diferentes dimensões, tanto a questão da efetividade clínica, o quão bem estão funcionando as intervenções da equipe, a questão da segurança do paciente, que é um ponto que eu acho extremamente importante quando a gente fala em dados em saúde, a questão como é que tem sido o acesso do paciente ao serviço, a eficiência do atendimento também, como está centralizado o processo todo de atendimento no paciente e a questão da equidade, que sempre é uma preocupação quando a gente fala em uma população tão diversa como a nossa. As tecnologias digitais e os dados são fundamentais para a gente conseguir atingir esses diferentes pontos de intervenção, e a gente tem os indicadores de desempenho do CISAB, que a gente comentou anteriormente, que ajudam a gente a monitorar como que tem sido essa evolução. Uma coisa que a gente sempre fala bastante quando a gente trabalha com dados, especialmente dados em saúde, é que não se melhora o que não se mede. Então, se você quiser fazer uma intervenção, você quiser ter uma noção melhor de como está funcionando todo o sistema, é em empresa de dados. Essa informatização, ela provê as medidas, né, para a gente conseguir isso, mas a equipe da atenção primária à saúde ela precisa utilizar ativamente os recursos que foram criados para conseguir fazer essa melhora no cuidado. E como, por exemplo, que a gente pode utilizar os dados para melhorar a questão da decisão clínica e gerencial? Uma das possibilidades é a questão, por exemplo, da estratificação de risco. Você pode, por exemplo, tentar identificar quais são os 5% dos pacientes que mais utilizam os serviços e direcionar algumas ações específicas para esses pacientes, né, que estão utilizando muito recurso da unidade. A gente pode, por exemplo, também ter alertas clínicos. Digamos que tem um paciente que está, um grupo de pacientes, crianças que estão com as listas de vacina atrasadas, não estão vacinando, não estão indo atrás. Então a gente pode fazer um processo de busca ativa das famílias. A questão da gestão de agenda também é um ponto interessante. A gente pode analisar as faltas e o tempo de espera dos pacientes para tentar otimizar a organização do trabalho. A gente trabalha muito com a questão do acesso avançado na atenção primária. Então, se você tem um indicador que permite a gente monitorar como tem funcionado a questão do atendimento na unidade, a gente consegue ir otimizando o processo do paciente chegar na unidade, ser acolhido, aguardar atendimento e evitar longas esperas dos pacientes. E uma coisa importante também é a questão da alocação de recursos. Você redistribuir a carga horária baseado em dados de demanda. Não basta você simplesmente ter uma estimativa, às vezes sem um critério tão claro em relação à questão dos recursos. Claro que inicialmente, muitas vezes a gente faz uma estimativa sem tantos dados no início, né, quando o serviço está começando, mas a partir do momento que você está com uma unidade, com o serviço rodando e tudo mais, já vai ter dados em relação a como está o fluxo de atendimento e você consegue alocar melhor os recursos. Um outro exemplo aqui, digamos que a gente tem uma UBS, que os dados do PEC, do Prontuário Eletrônico do Cidadão, revelaram um aumento de casos de infecção respiratória nas últimas 4 semanas. A equipe então reforçou ações educativas e antecipou a campanha de vacinação contra a gripe no território. Né, a partir dos dados que a gente conseguiu, a gente foi monitorando e observou-se isso. Esse exemplo na UBS, ele mostra um ciclo de dados de retroalimentação de ações. Inicialmente tem a coleta de dados, registro de atendimento no Prontuário Eletrônico do Cidadão. A partir dessa coleta de dados, a gente parte para uma fase de análise, onde a gente vai identificar um padrão, uma tendência desses pacientes e atendimentos. A partir disso, a gente faz um processo de ação, as intervenções são direcionadas de acordo com os dados, a partir do que os dados identificaram, que os dados mostraram em relação a esse perfil de atendimento, a gente faz uma ação, e dessa ação a gente vai monitorando depois, né, depois das intervenções, a gente vai acompanhando como é que têm sido os resultados dessas intervenções. E a gente continua coletando os dados, partindo para análise, indo para novos processos de ação e monitoramento, então é um ciclo que ele continua, a gente vai continuando e avaliando e melhorando o serviço a partir dessa avaliação. E dentro dessa noção toda do uso de dados em saúde, como eu já comentei anteriormente, temos a Rede Nacional de Dados em Saúde, que a intenção é a gente tentar ter uma visão 360% graus do paciente. Ela permite uma visão integrada do paciente em qualquer nível de atenção. Inicialmente tem sido focado mais na atenção primária, que é muito mais fácil a gente integrar esses dados, considerando que os pacientes utilizam, a maior parte dos serviços vão utilizar o SUS APS, né, o Prontuário Eletrônico do Cidadão, então é mais fácil de reunir esses dados, mas a intenção é a gente começar a integrar os sistemas dentro da Rede Nacional de Dados em Saúde. Quais são os benefícios dessa integração? O médico da PS, ele em algum momento vai conseguir passar a acessar os resultados de exames do hospital. Em alguns locais isso já tem funcionado, mas não é a realidade aqui no DF por enquanto, né? A gente acaba que a gente depende de outros sistemas de prontuário, mas a tendência é a gente evoluir nesse sentido e permitir essa integração.
No momento que você tem o resultado de um exame, as informações de uma outra unidade, você evita a duplicidade e o retrabalho. Um processo que tem acontecido e que tem ajudado nesse processo, como a gente não tem uma integração clara ainda aqui no DF, por exemplo, é você permitir que os profissionais da atenção primária, por exemplo, eles tenham acesso aos outros sistemas de prontuário. Ainda é mais complicado, né? Você não tem acesso aos dados diretamente, você é obrigado a acessar um outro sistema para conseguir olhar os dados, mas pelo menos isso tem minimizado esse problema do retrabalho. Mas a tendência é a gente começar aos poucos a criar um processo de integração. A partir do momento que você tem essa integração, você também reduz a solicitação repetida de exames, que é uma coisa que acontece bastante. Uma coisa que acontece não somente pela falta de integração entre os sistemas, mas muitas vezes os profissionais esquecem de olhar o histórico, ver o que já foi pedido para o paciente, quando foi solicitado. Sempre é importante a gente tentar deixar de uma maneira que a pessoa, que a equipe consiga com calma olhar o prontuário do paciente antes do início do atendimento, observar o que já foi feito e planejar o que vai ser feito naquela consulta. É melhor do que você chegar só na hora da consulta e aí avaliar como é que é a história do paciente, isso daí tomar essa decisão. E a partir do momento que você tem essa integração, também fica mais fácil de agilizar o follow-up dos pacientes, né? A partir dessa integração, se essa integração for efetiva, realmente os sistemas estiverem se comunicando, fica mais fácil de algum momento você acessar o prontuário do paciente e ver o que já foi feito. Isso ainda não funciona tão bem, mas está num processo de integração. No Brasil como um todo, reforçando que a gente tem mais de 2.000 sistemas diferentes no país de prontuário eletrônico, que dificultam muito esse processo. Muitos sistemas não conversam entre si, essa é a grande realidade, a maioria deles não conversam entre si, mas por uma certa cobrança agora, que começou até da questão de mercado, e como a gente tem agora toda uma questão, até da questão da inteligência artificial, exigindo que a gente tenha um acesso mais facilitado, mais controlado aos dados, para tentar pensar em algumas intervenções em relação aos dados, existe também o interesse de mercado agora nessa integração, então a gente passa por um processo atualmente de adoção gradual dos padrões de interoperabilidade como o FHIR. Então, há uma tendência para os próximos anos a gente começar a ter uma integração melhor. E a gente tem uma necessidade dessa padronização para facilitar essa questão das integrações. E a meta, como eu já comentei, é a gente em 2028 ter uma integração de 100% do serviço de saúde. É uma meta desafiadora, né? Mas eu acredito que a gente vai chegar bem próximo disso, considerando os padrões atuais de investimento e essa questão do crescimento da inteligência artificial cobrando que seja feito isso. A gente tem uma cobrança para que isso seja acelerado, para que alguns novos projetos consigam passar a rodar. Um exemplo que funcionou bastante, como eu já comentei anteriormente, a questão da vacinação digital. Você consegue agora, atualmente, de uma maneira bem mais simples, o atendimento. O paciente ele recebe a vacina no posto de saúde, na unidade básica de saúde, essa vacina é registrada no sistema do SUS APS, esse dado, depois de alguns dias, normalmente não é na mesma hora, esse dado ele é enviado para a base nacional da Rede Nacional de Dados em Saúde, ele vai subir automaticamente para lá, e posteriormente ele é disponibilizado no meu SUS digital em tempo real. Posteriormente, na verdade, não é tão tempo real assim ainda. Isso depende da sincronização, depende da configuração de cada município, na verdade, em relação ao prazo de sincronização. Isso vai melhorar a questão da qualidade do dado, a gente vai ter menos erro de transcrição, porque anteriormente a gente tinha que registrar no sistema, depois no outro sistema registrar novamente a vacina, acabava que muitas vezes os dados se perdiam e atualmente isso não acontece mais. E isso também, a questão de você ter o paciente com um aplicativo, que ele vai ter um acesso muito mais fácil a essa informação, e não vai ter aquela questão também do paciente ter 10 cadernetas diferentes de vacinação, bloquinhos de vacinação, adesivos, enfim. Está tudo no mesmo aplicativo, o que ajuda bastante na questão do paciente acompanhar a informação da sua vacinação e ficar em dia com as vacinas. Um outro ponto importante, a gente tem uma aula específica em relação a isso, mas quando a gente fala em informática em saúde, é importante também trabalhar a questão da privacidade. Aqui a gente vai falar bem por alto essa questão da LGPD dentro da atenção primária à saúde. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, isso cresceu bastante nos últimos anos, ela está quase 100% funcional, né? Diferente da GDPR, da RIPA, que já são mais consolidadas, já tem um processo maior de fiscalização em relação aos dados em saúde, a LGPD ainda está caminhando bem no início. Mas, felizmente, com o crescimento de muitas tecnologias, e eu reforço sempre que a IA tem ajudado a acelerar o processo de implementação de algumas outras políticas, de algumas outras leis, como a LGPD, a gente começou a ter uma preocupação maior em relação a isso na saúde. E algumas
coisas importantes que a LGPD traz, temos a questão dos dados sensíveis. O que são dados sensíveis? São dados que trazem informações que podem ter algum comprometimento, uma informação muito pessoal, né, ou uma identificação, uma questão de um diagnóstico da pessoa. As informações de saúde todas são consideradas dados sensíveis, mas também informações genéticas, questões de biometria para identificação de uma pessoa são todos considerados dados sensíveis que são protegidos por lei. E tem uma legislação específica em relação a isso. O consentimento, ele é um ponto importante da LGPD. Em regra, os dados só podem ser tratados com consentimento explícito do paciente. Em relação à questão do tratamento dos dados, a gente tem algumas outras bases legais que trazem essa questão do tratamento dos dados específicas para a área de saúde. Quando a gente está num contexto de saúde pública, considera-se que o Estado já tem direito a utilizar esses dados para fins de saúde pública, então o que acaba flexibilizando em algumas intervenções o uso desses dados. Num outro contexto, isso não se aplica, né? Quando você vai usar, às vezes, na rede privada, em outras situações, você tem que ter um consentimento mais claro para os pacientes em relação ao uso dos dados, mas quando a gente fala em saúde pública, os dados que estão no prontuário, que são relacionados a decisões em relação ao funcionamento do SUS, por exemplo, a gente tem uma liberdade maior em relação ao processo de tratamento dos dados. Tem algumas outras bases legais complementares à LGPD, das políticas públicas em relação a como a legislação fala em relação ao SUS, questão da proteção da vida, tutela da saúde, são outras leis que acabam intervindo e influenciando o processo de dados na saúde. E uma responsabilidade do gestor é assegurar as medidas de proteção em todo o ciclo de vida do dado. Um dos pontos de maior complexidade também na interoperabilidade é que no processo de você fazer essa integração também surgem novas vulnerabilidades. A partir do momento que você tem um sistema mais fechado, que segue um padrão às vezes que não permite a integração com outros serviços, quando é um sistema muito fechado, acaba que por si só você tem uma segurança maior na maioria das vezes. E no processo de integração, quando ele é feito de maneira inadequada, podem surgir novas vulnerabilidades. Isso é comum em qualquer tipo de tecnologia. Tá? Pode acontecer nesse processo de você tentar unir dois sistemas diferentes, dois serviços diferentes, isso pode acontecer. Mas isso está previsto, e isso não impede que a gente tenha essa preocupação com a questão do processo de integração. A partir do momento que você vai usar diferentes sistemas, quando eles são construídos, quando a gente fala nisso na questão da saúde, a gente já constrói esses sistemas considerando essa questão da segurança. Isso não vai impedir o processo de interoperabilidade. As bases legais para tratamento do dado na atenção primária à saúde. Como eu já comentei, a questão das políticas públicas, então ela permite a coleta sem consentimento para a execução dos programas de saúde, por exemplo, assim, você registrar os hipertensos, diabéticos, tem outras questões também como as doenças de notificação compulsória, isso depende de consentimento, é uma situação que você tem que notificar, tem que registrar. Situações também de proteção da vida, o paciente não tem condição de tomar uma decisão, está numa situação de risco de morte, então você vai ter que realmente tomar essa decisão e registrar os dados, e o paciente não tem a questão de consentimento ou não. Esse dado ele é utilizado e tratado de acordo com o processo de atendimento. E tem a questão da tutela da saúde também, que como a gente tem um ciclo, temos as políticas de diferentes doenças e agravos, os profissionais eles podem compartilhar os dados durante o atendimento. Você vai encaminhar o paciente para um especialista, por um outro colega, para um outro serviço, já está previsto essa questão do compartilhamento dos dados, como é uma política do SUS de atendimento em saúde pública. Não existe uma questão do consentimento do paciente em relação a esse dado ser compartilhado com outro profissional de saúde. Tá? Historicamente já está aprovado por uma questão de saúde pública. Tá? Isso é uma base legal que dá uma tranquilidade para os profissionais da atenção primária e também de outros níveis de atenção, para ter respaldo em algumas situações, mas a gente sempre fala que sempre dentro do necessário e proporcional. Se você está trabalhando num contexto que é uma política já fechada, já um fluxo que foi definido dentro do serviço, já tem uma pactuação em relação ao processo de encaminhamento do paciente, que já está previsto o paciente ser encaminhado para um determinado serviço, dentro da lógica da saúde pública, você não tem que ter medo em relação ao compartilhamento dos dados. A partir do momento que você vai encaminhar um paciente para um serviço externo, para uma outra situação que não vai ser dentro de um contexto de saúde pública, às vezes o paciente ele quer um relatório por atendimento no setor privado, ou algum outro processo que não é tão padronizado, não é tão bem definido dentro do serviço, é importante você conversar com o paciente, falar que você está fazendo aquele registro, aquele atendimento, aquele relatório, e que como ele está sendo utilizado para um contexto fora do SUS,
É importante ele entender que aqueles dados estão sendo compartilhados a pedido dele, ele está ciente que esses dados vão ser compartilhados com esse outro serviço. Tá? É uma preocupação, na verdade, assim, isso não está funcionando tão bem na prática ainda, como eu comentei, a LGPD está bem no início, mas é uma preocupação que vai ser cada vez maior, né, do paciente ele começar a entender que os dados são deles e que em alguns contextos eles estão expostos em relação ao conteúdo daquele relatório, uma coisa do tipo, e se ele usar aquele relatório para um contexto que não seja dentro do SUS, não seja dentro de uma saúde pública, a gente tem um certo viés em termos de consentimento dos dados. Tá? Como pode acontecer, por exemplo, às vezes o paciente ele quer um relatório, às vezes com uma questão legal, alguma coisa do tipo, para um processo, alguma coisa assim. É sempre importante relatar que o relatório foi feito, aquele dado está sendo colocado naquele relatório a pedido do paciente. Algumas medidas práticas são importantes na atenção primária, mas em qualquer serviço de saúde. A questão do uso de senha forte. É uma vantagem do SUS APS que atualmente ele utiliza a conexão com o GovBR, que é uma camada a mais de segurança em relação ao processo de login. Mas sempre é importante a gente usar senhas fortes e senhas únicas para cada serviço, tá? E nunca compartilhar. É uma coisa que acontece bastante, às vezes, eu não tenho, às vezes, o login, estou começando um serviço novo, você vai e usa o login de um colega, uma coisa do tipo. Isso acontece muito, inclusive, no setor privado. Super comum, às vezes, um plantonista chegar num plantão, no hospital, está cobrindo um buraco de um colega, alguém pediu para assumir o plantão, o cara não tem o login no sistema, e alguém compartilha a senha com ele. Isso é muito complicado do ponto de vista legal, de questão de segurança e comportamento de dados. Principalmente considerando que é um paciente que são dados de saúde, são dados sensíveis. Então, não compartilhe senhas e as senhas têm que ser fortes. Até uma prática adequada é você de tempos em tempos mudar essa senha. A cada 3 meses, 6 meses você ficar trocando a senha. Eu sei que não é a realidade, a maioria das pessoas utilizam senhas bem fracas, mas é importante a gente criar esse hábito. Bloqueio de tela. Sempre que você for sair da sala por algum motivo, ou você vai na hora do almoço, ou para o lanche, no banheiro, uma coisa do tipo, você bloquear a tela. Uma coisa comum também é a pessoa sair e não fazer o log-off do sistema. E por várias vezes também eu já cheguei no plantão, no local de atendimento, e chegando lá o colega tinha deixado o sistema aberto. Uma coisa que ajuda um pouco em relação a isso é que a maioria dos sistemas tem um serviço, tem uma funcionalidade de log-off automático. Se você ficar sem utilizar o sistema depois de um certo tempo, alguns minutos, não horas, mas em poucos minutos, o sistema automaticamente ele faz o log-off e é necessário você se autentificar novamente no sistema. Tá? Uma coisa que é uma camada de proteção, porque infelizmente é comum que o usuário esqueça o sistema aberto, é uma coisa que acontece bastante. A questão da comunicação segura, evitar enviar dados por WhatsApp sem criptografia e autorização. O WhatsApp é um serviço que tem criptografia ponto a ponto, então teoricamente só quem mandou a mensagem, quem recebeu a mensagem tem acesso àqueles dados. Quando a gente fala em criptografia ponto a ponto, nem mesmo a Meta, que quem criou o WhatsApp, quem responde pelo WhatsApp atualmente, nem eles têm acesso ao conteúdo da mensagem. Porém, mesmo assim, é muito comum, às vezes, a gente compartilhar informações em grupos de colegas, grupo de serviço, às vezes você trabalha na unidade básica de saúde e tem um grupo tal de unidade, às vezes você quer mandar o relatório de um paciente, discutir um caso lá. Isso é um pouco complicado, tá? Em alguns contextos os dados podem vazar. A gente já teve vários casos de colegas que acabaram compartilhando dados de pacientes em grupo de WhatsApp e os dados acabaram espalhando. E depois que o dado ele vaza, é muito difícil de identificar quem foi que compartilhou externamente, né? Você bota lá num grupo que tem 20, 30 colegas da área de saúde, você identificar qual daqueles colegas compartilhou é muito complicado. Quem fica exposto é quem botou inicialmente aquela informação no grupo. Então, muito cuidado na hora de utilizar o WhatsApp para compartilhar os dados dos pacientes. Uma questão importante também são as cópias de segurança, quando a gente fala em dados sensíveis, dados de maneira geral, né, que tem um cliente, ele tem uma pessoa que tem um cuidado, tem os dados dele ali naquele sistema. Sempre é importante você fazer um backup regular dos bancos de dados, né? A gente fala em redundância dos dados. Não basta você ter os dados só numa base somente, você tem que ter esses dados duplicados, por segurança em um outro local, que não pode ser o mesmo local, não adianta você fazer um backup que fica também no mesmo local, no mesmo computador, uma coisa do tipo. Se tiver algum problema naquele computador, os dados se perdem. Então o backup sempre tem que ter uma mudança não só num disco diferente, mas até no local, fisicamente tem que estar idealmente em outro local. Então você tem algumas políticas de segurança nesse sentido. E é importante também a questão da educação cibernética, né? Uma coisa que cresceu bastante nos últimos anos é a questão do phishing, que é você receber mensagem no WhatsApp ou de e-mail,
Às vezes as mensagens elas se passam como mensagens verdadeiras, você mensagem uma mensagem de um banco, ou achando que é uma coisa do governo, você clica no link e acaba pegando um vírus, ou algum outro tipo de malware que pode colocar em risco aqueles dados, tá? Então, para evitar isso, é o processo de educação, também educação em saúde, educação cibernética como um todo, para a gente evitar que isso aconteça. Tá? As pessoas têm que evitar de clicar em links que eles não conheçam quem enviou o link. Algumas estratégias mais institucionais, quando a gente fala na questão da segurança dos dados, é o processo de educação continuada, como eu falei. A gente tem que ter, isso tem que ser sistemático dentro do serviço. De tempos em tempos a gente tem que ter essa conversa com os profissionais em relação ao processo de segurança dos dados. Isso pode ser numa reunião mesmo, pode ser um e-book, mensagens frequentes no grupo da unidade, enfim, tem várias maneiras diferentes de a gente fazer esse processo de educação continuada. Auditorias periódicas, então sempre de tempos em tempos a gente verifica os registros de acesso do prontuário para detectar se teve algum tipo de acesso indevido. Quando a gente fala, por exemplo, no SUS APS, a gente tem o registro de quem acessou todos os prontuários. Se você registrou, se você agendou o paciente para aquele profissional, quando o profissional atender, já vai ter o registro que aquele profissional acessou o prontuário porque ele é de uma determinada unidade e aquela unidade agendou ali o paciente para atendimento. Então você vai saber que aquele profissional acessou. Se for num contexto também, se você procurar os dados diretamente do paciente, você for lá procurar o registro do cidadão e procurar o nome do paciente só para ver o prontuário, o paciente não vai ser agendado, normalmente aparece uma janela na qual você tem que justificar por que você está acessando aquele dado. Infelizmente, a maioria das pessoas não registra corretamente isso, né? É muito comum às vezes a pessoa botar só um espaço e dar Enter, ou um ponto, ou dar Enter, ou botar uma informação muito vaga. Mas até pela própria segurança do profissional é importante você registrar, colocar ali. Digamos que você está revendo o prontuário de um paciente, você ficou preocupado, lembrou do caso, ele não apareceu mais na unidade, você quer ver como é que está a situação dele. Se às vezes ele mudou, às vezes de região, está no outro local, por isso que você não atendeu ele novamente. Ou você simplesmente estava de férias, estava afastado, voltou agora e quer saber como é que está o atendimento dele. Na hora que você for acessar o prontuário dele, pesquisar, acessar, você escreve: estou avaliando, acessei o prontuário para avaliar o caso do paciente, pois está pendente a questão do acompanhamento do caso. Trata-se de um caso de gravidade relevante e considerando que trata-se de um paciente que é da minha equipe, eu preciso acessar o prontuário para avaliar como é que está a situação, alguma coisa do tipo, depende de cada caso, mas é importante você registrar. Não só a unidade básica de saúde, mas todo o serviço de saúde tem que ter uma política clara em relação ao uso da internet e do e-mail corporativo. Às vezes você acessa um site dentro do seu computador no serviço, ou usa o e-mail corporativo de maneira inadequada, e às vezes recebe uma mensagem que pode estar um vírus, e você acaba expondo às vezes aquele computador que é utilizado por outros colegas, inclusive, a uma situação insegura. Então tem que ter uma política clara em relação ao que você pode fazer ou não no dispositivo que é do serviço. E a gente tem sempre que ter algumas tecnologias de proteção também, para garantir uma maior segurança, né? Uma das coisas importantes, por exemplo, que é bem básica, é a questão da criptografia. A gente tem que ter um serviço de prontuário que está com o TLS ativo, não basta você estar numa conexão insegura, você expõe a múltiplas vulnerabilidades. Os sistemas eles têm que ter um tipo de certificado também de segurança. E no caso que você está utilizando um dispositivo móvel, também tem algumas coisas que a gente acaba configurando o dispositivo móvel para dar uma segurança a mais. Alguns aplicativos você não vai poder usar naquele dispositivo móvel, você não pode acessar alguns sites. Então tem algumas coisas de segurança que a gente acaba configurando para evitar alguns problemas. Tá? Então, essa questão de você implementar uma política nova de tecnologia da informação dentro de um serviço não envolve só uma questão de investimento, envolve também uma cultura de segurança. Não basta você botar um novo dispositivo, implementar uma nova tecnologia, se não teve um treinamento adequado dos profissionais em relação àquilo. E quando a gente fala nessa questão toda de segurança, na implementação de uma maneira geral de diferentes estratégias de tecnologias, a gente faz sempre um ciclo de melhoria contínua da qualidade. Como funciona? Você inicialmente vai planejar, né, identificar qual que é o problema via sistema, né, qual que é por exemplo, digamos numa situação aqui que a gente está com um problema em relação ao percentual de puericulturas, do acompanhamento na unidade. A partir que você identificou que teve aquele problema, você vai executar uma ação educativa, né, para tentar resolver esse problema, isso nesse caso aqui especificamente de um baixo percentual de puericulturas. Isso seria um processo de busca ativa, por exemplo, dos pacientes. A partir do momento que você executa esse processo novo de intervenção,
você vai ter que depois estudar os dados, analisar o quão efetiva, quão adequada foi essa intervenção dentro daquele problema, se realmente trouxe algum impacto na resolução daquele problema. E a partir do momento dessa análise, você vai identificar se foi bom ou não, e daí você vai agir novamente. Você vai implementar, às vezes, novas medidas para se não tiver melhorado. Ou às vezes melhorou, mas você quer melhorar mais ainda. Ou a equipe teve uma ideia nova em relação a nova intervenção para melhorar essa questão do percentual de puericultura. Às vezes não é só uma busca ativa, às vezes já no processo pré-natal você mudar a questão da conversa com os pacientes e falar da importância de manter esse acompanhamento, né? Então, a vantagem de você ter um sistema que tem toda essa integração dos dados é que essas tecnologias elas permitem um feedback quase em tempo real, o que vai incentivar a equipe diariamente a manter um adequado funcionamento do serviço. Então, uma coisa importante é a gente ter essa rotina de tempos em tempos discutir com a equipe como é que está o processo de trabalho, de ficar pensando em alternativas e novos modelos de intervenção, que uma coisa que acontece muito também naquele ciclo da gente ficar trabalhando, se dedicando ao serviço, é que quando a gente começa a perceber que nosso trabalho não está sendo tão adequado, a gente está causando o impacto que a gente deseja, que a gente desejaria, isso tende a causar um cansaço maior, um certo desânimo, a gente fica um pouco inconformado às vezes como o serviço está funcionando. Mas a partir do momento que você começa a pensar em novas estratégias e existe um feedback da gestão também em relação ao seu processo de trabalho, você tende a melhorar muito a qualidade do trabalho, também a qualidade da sua saúde como um todo, né, no processo de trabalho. Então é sempre importante a gente seguir esse ciclo de melhoria contínua da qualidade para evitar que a gente tenha essa sobrecarga do profissional também por uma percepção de que o serviço não está sendo adequadamente realizado. Então a gente tem várias ferramentas que podem ajudar nesse processo de controle da qualidade. Os gráficos de tendência são uma realidade, já são bem utilizados, já originalmente no CISAP isso já era bem comum. Você pode ter alguns gráficos mostrando como é que está a tendência de atendimento, isso pode ser utilizado em reuniões mensais com as equipes. Os painéis em tempo real são bem úteis também, a gente tem, isso foi bem implementado durante a pandemia, aqui no DF a gente tem o InfoSaúde, que tem diferentes ferramentas em relação a isso, e a gente consegue ver, por exemplo, como é que está o acompanhamento da vacinação, qual que é a meta, o quanto que a gente deveria estar fazendo. Então os painéis em tempo real eles ajudam bastante na tomada de decisão. Algo que ainda não é tão bem implementado, mas é uma possibilidade, são os relatórios personalizados, né, de cada equipe receber uma lista dos pacientes que tem algum cuidado pendente. É comum que cada equipe faça essa gestão, né, indiretamente, é muito comum a pessoa criar uma tabela para ir acompanhando os casos, mas o ideal é que essa funcionalidade esteja inclusa diretamente dentro do serviço de prontuário eletrônico, tá? É um trabalho a menos. A intenção é a gente evitar o retrabalho. Então, se é possível a gente colocar uma ferramenta diretamente dentro do serviço de prontuário, do sistema de prontuário eletrônico, é muito melhor, né? Um trabalho a menos. E tem a questão do benchmarking, que é comum a gente fazer essa comparação entre unidades, né? Você tem que avaliar, de acordo com seus pares, né, como é que tem sido o atendimento. É normal você fazer essa comparação entre diferentes profissionais, entre diferentes unidades, para a gente ter uma noção de como está funcionando o serviço como um todo e pensar em novas estratégias de melhoria, né, de uma maneira colaborativa. Tá? E essa cultura de melhoria ela é facilitada pela tecnologia, a gente tem vários recursos que podem ser utilizados para melhorar essa questão, mas ela deve ser fomentada pela gestão. Não adianta você ter um sistema que permite que essas ferramentas sejam utilizadas e a gente, na prática, não ter essa intervenção, não ter uma abordagem por parte dos gestores para que essa política, para que esse sistema funcione da maneira adequada. Quais são as tendências futuras de tecnologias digitais na atenção primária à saúde? A medicina de precisão e o uso da IA tem crescido muito. O uso de dados genéticos é mais restrito, é bem pouco comum a gente ter pacientes que têm uma avaliação genética mais completa, que fez algum estudo do tipo, mas é uma tendência que está crescendo. Tem alguns pacientes que gostam de realizar alguns testes genéticos, pagam aqueles que fazem a avaliação completa dos genes, e é possível em algum momento a gente conseguir fazer um tipo de intervenção na atenção primária à saúde em relação a isso. Temos uma expansão da telesaúde, né? A gente tem que consolidar a telemedicina para populações vulneráveis, por exemplo, com conectividade via satélite. Hoje a gente tem vários serviços diferentes que fornecem essa conexão via satélite, então a gente tem que pensar em estratégias que permitam, às vezes, mesmo não tendo um profissional disponível em uma região, que você consiga que profissionais de outros locais atendam à distância esse paciente. Tá?
Existe também, claro, políticas que visam levar diretamente os profissionais para essas regiões mais afastadas, mas como a gente sabe que por diferentes motivos isso é um pouco complexo e nem sempre é tão funcional, se você tiver uma tecnologia que pelo menos facilite que o paciente acesse à distância um profissional de uma outra região, isso ajuda bastante, tem um impacto positivo. E é um processo de transição também. A gente tem que ter uma integração total da Rede Nacional de Dados em Saúde, a intenção é que até 2028 isso aconteça. É esperado talvez que tenha algum atraso também, não é raro isso acontecer, mas é uma estimativa boa, tá, até 2028. A gente tem que também empoderar o cidadão em relação à questão do uso do dispositivo dos próprios dados. O cidadão tem que ser um corresponsável pela sua gestão, né, dos dados, sua saúde, o uso de aplicativos e dispositivos. É importante sempre trabalhar com o paciente a questão do meu SUS digital, o que está lá no aplicativo, o que pode ser utilizado. Uma coisa que eu comentei no início da aula, a questão que o aplicativo já permite que o paciente registre algumas informações, como a pressão arterial, a questão da glicemia. Então a gente consegue já incluir alguns dados diretamente nesse sistema do paciente, facilita a questão do compartilhamento e fica no repositório central, que ajuda bastante na hora de a gente manter esse acompanhamento e não perder esses dados. Tá? E sempre ter um foco crescente em cibersegurança e proteção contra invasões. Tá? Essa é uma tendência cada vez maior, a gente tem novas tecnologias surgindo, novas vulnerabilidades acabam surgindo também, então a gente sempre se preocupa bastante com a questão da cibersegurança e da proteção contra invasões. E o Brasil, a tendência e uma expectativa é que a gente se coloque na vanguarda realmente da saúde digital. Nós tivemos algumas boas funcionalidades que surgiram dentro da política do governo federal em relação à digitalização como um todo, né? Temos alguns programas com a questão do uso do GovBR, que foi uma plataforma que cresceu bastante, né, por diferentes motivos, e que já mostra a questão do potencial do país em relação a sistemas mais assim, distribuídos, de uso por todo o país. Né? Então o Brasil também na saúde ele quer se colocar realmente na vanguarda. No Fórum do BRICS a gente chegou a comentar isso agora em 2025 em relação a uma prioridade nossa também de desenvolver a IA na área de saúde e também promover essa integração dos dados, né, e visando uma cooperação internacional. Seguindo essa lógica do SUS, o que a gente faz realmente aqui no Brasil, em projetos como esse aqui, que é o DermaLert, a gente fazer projetos que sejam de código livre, que possam ser replicados. Tá? Então a gente tenta sempre criar um processo de vanguarda e de maneira colaborativa. A gente quer que outras pessoas repliquem isso. Né? Isso envolve a questão do processo de digitalização. A maior parte dos sistemas de saúde já utilizam sistemas eletrônicos. Tem essa meta de a gente tentar integrar ao máximo a questão das integrações pela Rede Nacional de Dados em Saúde. E já temos um volume considerável de usuários utilizando o Meu SUS Digital, o que mostra já uma crescente adesão da população ao sistema do Meu SUS Digital. Então a gente realmente vai se posicionar na vanguarda da saúde digital mundial. Tá? Considerando a questão do GovBR, eu acredito que a gente tem realmente um grande potencial de crescer isso bastante. Eu queria muito que aumentasse o mais rápido possível a questão dos usuários do Meu SUS Digital, e acredito que isso vai acontecer nos próximos anos. Tá? Uma tendência é a gente acabar associando isso a outras políticas, até de transferência de renda, de outros sistemas que exigem que as pessoas adotem também os serviços de saúde, que acaba causando uma tendência do usuário começar a utilizar mais alguns recursos. Agora vamos discutir um caso prático, na verdade que eu botei como incidente de segurança, mas não é só um incidente de segurança, em relação a algum problema que surgiu no OBS. Digamos, uma coisa que pode acontecer, você tem que fazer um relatório em relação à situação da saúde do cidadão, às vezes foi alguma coisa até inclusive de uma requisição judicial, eles pediram, eu quero saber como é que estão os casos, uma coisa que está agora bem na moda recentemente, temos a questão do metanol nas bebidas, tem uma questão sempre das infecções respiratórias, como a gente vai pensar em estratégias para quando alguém pedir um acesso para a gente aos dados, né, de fazer um relatório em relação para a justiça em relação àqueles dados. Uma coisa que poderia acontecer é que às vezes o colega extrair esses dados do sistema do SUS APS, deixou uma cópia ali no pendrive, acabou perdendo o pendrive e a gente tinha vários dados de pacientes sensíveis ali naquele arquivo que ele perdeu. Né? E às vezes na mesma OBS ainda estava com um problema de baixa cobertura de Papa Nicolau. Como é que a gente resolve essa situação? A gente tem dois problemas diferentes aqui, mas que envolvem uma questão tanto de
que o acesso aos dados de maneira centralizada causou um incidente de segurança, porque você extraiu os dados de lá e não usou de maneira adequada, e ao mesmo tempo a gente tem uma baixa cobertura de Papa Nicolau e a gente consegue monitorar isso dentro do sistema de prontuário eletrônico. Especificamente quando a gente fala do incidente de segurança, quando a gente tem um incidente do tipo, a gente tem que notificar as autoridades, conforme o LGPD, que aconteceu esse incidente de segurança, não adianta ocultar. É muito pior quando você fica sabendo depois que esses dados vazaram, tá? Você tem que identificar quais foram os pacientes que tiveram os dados vazados e comunicar em relação a quais são as medidas de mitigação em relação a isso, né? Você tem que rever as questões de políticas de armazenamento e de extração desses dados e investigar como ocorreu o acidente. Aqui eu já dei um exemplo que às vezes foi para fazer um relatório, que esses dados foram extraídos, então eu tenho essa preocupação, tá? Uma medida de segurança que pode ser nesse tipo de situação. Se você por algum motivo tiver que extrair esses dados e colocar num outro dispositivo para levar no outro computador e analisar, você sempre tem que criptografar esse acesso, tá? A gente pode colocar, às vezes, um arquivo zipado com uma senha, ou o próprio pendrive pode ter também um sistema de criptografia, então tem várias estratégias que a gente pode adotar para evitar que isso aconteça. A gente tem que ter uma política clara em relação ao transporte de dados. Normalmente não é permitido que seja feito isso, você colocar no pendrive, levar para outro lugar para analisar. Você tem que fazer todo o processo de análise dentro do mesmo sistema, por segurança. Mas, claro, se você tiver uma política que especifica que pode ser feito ou não, isso traz mais segurança para a equipe como um todo. Tem que ter um treinamento da equipe em relação a isso também, em relação à questão de como lidar com esses dados, e tem que ter sempre uma questão da auditoria de segurança completa, né? De tempos em tempos a gente tem que avaliar quem está acessando os dados, quais dados foram extraídos. O que acontece muito, não, até muito mais no setor privado do que no setor público, é que a gente não tem tão bem esse controle bem depois que os dados vazaram que acaba descobrindo que isso aconteceu, tá? Então a gente não pode perder de vista a questão da qualidade assistencial, né, que a gente tem que resolver essa questão da baixa cobertura de Papa Nicolau, que também já é outro caso. E como a gente vai usar o sistema para melhorar o indicador do Papa Nicolau também, essa aqui é outra questão que eu trouxe aqui nesse caso, né, que é uma OBS que está passando por dois problemas, a questão da segurança dos dados e da questão da baixa cobertura de Papa Nicolau. Então, duas coisas estão chamando a atenção nessa OBS. Né, quais são as possíveis estratégias? Né? Como eu comentei, a gente tem que ter um protocolo de resposta a incidente, os dados vazados, o que a gente vai fazer? Tem que notificar a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, em relação ao que aconteceu, e comunicar transparentemente todo mundo que foi vítima, quem teve os dados vazados, e o que foi que aconteceu exatamente. Tem que ter um fortalecimento da segurança, criptografia obrigatória, políticas claras em relação ao uso dos dados, e um treinamento da equipe em relação às questões de segurança. No contexto já da questão da qualidade, a gente tem que, se foi mostrado, teve alguma crítica, você apareceu na TV que tem uma baixa cobertura de Papa Nicolau, uma paciente reclamou, foi feita uma denúncia, uma coisa na ouvidoria em relação a isso. A gente tem que gerar uma lista das mulheres que não fizeram Papa Nicolau e planejar um mutirão. Pode acontecer às vezes, realmente a equipe não está tão atenta em relação a uma situação que está acontecendo, não está tendo um controle adequado da qualidade do atendimento. Mas a partir do momento que teve essa exposição, né, foi revelado que uma situação grave está acontecendo, alguma baixa cobertura, algum outro problema, os gestores têm que ter uma noção de relação a como agir naquela situação. Tá, isso foi identificado um problema, a gente está ciente do que aconteceu, mas estão sendo feitas estratégias, está tendo todo um processo que está acontecendo para tentar resolver aquele problema. Uma coisa, por exemplo, é o mutirão, uma coisa que acontece bastante, inclusive, são os mutirões para a gente tentar resolver algumas demandas de saúde. E tem que ter sempre uma questão do monitoramento contínuo, né? Às vezes surgiu essa questão toda do Papa Nicolau, isso foi exposto, esse problema com o Papa Nicolau, e se você tivesse os resultados corretamente evidenciados, o sistema mostrando essa deficiência, isso não teria acontecido, você teria feito essa intervenção de maneira muito mais precoce, né? Então a gente tem que ter uma confiança em relação ao sistema, em relação à segurança, melhorando os quesitos de segurança, e também a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem de qualidade para evitar que esses problemas de qualidade surjam também. Estamos seguindo para o final dessa aula, tá? Aqui eu já dou algumas sugestões de recursos que a gente pode utilizar para melhorar a questão e entender melhor essas questões da aula em relação à informática em saúde, algumas questões de segurança. A gente tem um manual do SUS APS que mostra todas as funcionalidades do sistema. Uma coisa que é comum também é que quando surge uma atualização nova, você consegue olhar diretamente no relatório das atualizações o que foi colocado de novo. A maioria das pessoas não leem. Tá, isso eu estou ciente, mas é um papel também dos gestores reforçar com os profissionais o que foi atualizado.
A cartilha da LGPD traz algumas informações importantes em relação à questão do uso dos dados. Temos a questão também da parte da saúde evidenciada na cartilha da LGPD. Existe um guia de integração da Rede Nacional de Dados em Saúde. Isso aqui é mais para as equipes técnicas que estão participando do processo de integração. Mas para quem tiver curiosidade, é interessante também acessar esse guia de integração para saber como é que está funcionando. E a gente tem as políticas nacionais em relação às políticas de informática em saúde, né? Tanto a estratégia de saúde digital, quanto a própria política nacional de informática em saúde. São recursos que podem servir, às vezes, até de motivador, né, para a equipe pensar em novas estratégias em relação ao uso das tecnologias. Tá? Então, para uma aproximação, uma coisa que eu recomendo que vocês discutam internamente na unidade de vocês e compartilhe também no fórum em relação a isso. O que você acredita que você poderia implementar na sua unidade básica de saúde? Às vezes falta uma capacitação em relação ao uso do prontuário de maneira adequada, às vezes tentar pensar numa estratégia de teleeducação para melhorar o matriciamento das equipes, ou até uma teleeducação para os pacientes também, uma coisa que tem acontecido bastante. A gente tem que revisar, às vezes, a questão das práticas de segurança na UBS, que estão ao uso da senha no computador, acesso ao sistema, ou às vezes a gente pensar, considerando o seu contexto atual, às vezes você tem uma situação que você identificou já na sua prática diária de alguma doença, algum perfil de paciente que você sente que não está sendo adequadamente atendido. Às vezes a gente consegue, às vezes, implementar um indicador para ir monitorando isso, tá? A gente fala bastante é que pequenas ações podem gerar grandes transformações. Às vezes é uma pequena intervenção de uma coisa que você notou no dia a dia, pode causar um impacto muito positivo no atendimento da população. Nos vemos na próxima aula, quando a gente vai recapitular brevemente a questão dos 4 blocos que a gente conversou agora.